Vamos de indicações de animes para quem é fã de Tokusatsu. Iniciando com Futopi, que na verdade é uma adaptação de Kamen Rider W. Então, sim, vamos ter Kamen Rider nessa história que acontece na cidade de Futo, com coisas misteriosas, investigação e os dopans que estão causando caos nessa cidade ao utilizarem as Gaia's Memories. Então as Gaia's Memories transformam pessoas em super-humanos quando utilizam. Então, na verdade, essas Gaia's Memories têm poderes próprios, então cada pessoa vai ter aí um poder, né, que vira um dopan. E a gente vai acompanhar o Shotaro, que vai começar essa investigação. Ele é detetive e também tem o seu companheiro Philip, mas eles são bem distintos um do outro, isso é uma das partes mais legais. A gente vai ver que o Shotaro ele é muito mais emocional, ele consegue desvendar os casos, ele consegue ler muito bem as pessoas, mas o Philip ele acaba sendo muito mais intelectual e ficando com as partes ali das informações, até porque ele passa muito tempo na biblioteca ali das Gaia Memory. Então a gente vai ter essa questão das Gaia's Memories, essas pessoas se tornando de dopan e todas essas investigações, porque sim, ele é detetive, então vai ter pessoas indo até ele para investigar esses casos. Então vamos ter casos, ao mesmo tempo que tem esses casos, essas investigações, vai ter coisas estranhas, coisas que eles vão querer ir atrás para investigar, porque tem esses dopões, mas tem aí muita coisa por detrás. Então 12 episódios, e infelizmente a gente não tem o final, estão disponível lá na Crunchyroll, mas esse ano vai ter o filme do Futopi. Eu não sei exatamente se vai ser continuação direta do anime ou se vai ser adaptado uma outra história, mas eu tô bastante empolgada, porque eu gosto muito da dinâmica do Shotaro com o Philip, como as coisas vão acontecendo e o fato deles terem que se unir exatamente para virar o Kamen Rider W. E é muito legal, porque eles pensam e agem de formas diferentes, então eles se completam muito bem quando eles se transformam em Kamen Rider W. Eu amei assistir esse anime, foi super rápido de assistir, como eu disse, são 12 episódios, então eu acho que vale muito, muito a pena ver quem é fã de Tokusatsu. Detetive Colegial Hikaru, de 1987, na verdade é um OVA, não chega a ser uma série, só tem um episódio de aproximadamente 30 minutos, você fica com gostinho de querendo mais, mas é rápido de assistir, você pode ir aqui no YouTube assistir, então é super fácil de achar. Então eu quis trazer exatamente porque a gente vai ter essa questão de investigação, porque ele realmente ele vai se infiltrar, vai se disfarçar de estudante, Hikaru, para ele investigar essas coisas estranhas que estão acontecendo na escola, junto com a Adjumi. Então a Adjumi vai ser a professora da escola, que vai meio que auxiliar ele para tentar entender o que está acontecendo. A gente vai ter uma transformação muito legal, que assemelha aí a Tokusatsu. Eu não vou falar muito dessa transformação, porque eu quero que todo mundo assista, mas é muito legal. Assim, eu não posso falar muito, porque realmente é muito curtinho, é só um episódio esse OVA, mas eu super aconselho você entrar aqui no YouTube e procurar, porque tá aqui disponível e é super legal, super divertido. Obviamente que a gente fica querendo ver mais, porque parece que vai ter uma continuação, mas não tem, é realmente só esse episódio, que é uma pena, porque assim, é muito legal de assistir. Para o ano de 2002, nós vamos acompanhar Kentaro e Takeshi, que eles acabam aí sendo escolhidos para salvar a Terra, para protegerem a Terra, mas o mais legal é que assim, eles nasceram no mesmo alinhamento planetário, no mesmo hospital, no mesmo dia, na mesma hora, então talvez seja por isso que eles foram escolhidos. Então, ao juntarem os braços, eles acabam se transformando no Baron One, que a gente vai ver aí eles protegendo contra esses monstros, né, esses aliens que estão aparecendo. Então a gente vai ver, é muito legal, eles se transformam, eles realmente se juntam e se transformam. Então a gente vai ter essa questão de eles estarem lutando a todo episódio, mas ao mesmo tempo eles são adolescentes, eles estão na escola, eles gostam da mesma garota, então vai ter essa questão, tinha até mesmo deles investigarem, porque eles não entendem o que está acontecendo, por que eles foram escolhidos, por que está aparecendo essas coisas. Então assim, a gente vai ter esse lado deles também querendo entender, e eles têm essa questão de serem diferentes. Então assim, o Kentaro, ele não quer lutar, ele é mais da paz, ele é mais inteligente. O Cash, ele é mais corajoso, impulsivo, ele vai mais pra cima, mas é muito legal, porque ele sempre pergunta ali pro Kentaro o que ele tem que fazer, e o Takeshi também acaba inspirando o Kentaro a ter esse lado mais corajoso. Então quando eles se unem, eles super funcionam enquanto equipe, né, enquanto no caso, né, o Baron One. Então assim, é muito legal este anime, eu super aconselho,
ele tá disponível no Telegram, ele não tá, assim, disponível em nenhum streaming, mas eu me diverti demais assistindo, deles lutando contra as forças malignas do Gumon. Eu acho que super funciona, eles funcionam enquanto equipe, eu gosto da dinâmica deles serem apaixonados pela Yuko, deles gostarem da mesma menina, não que eles fiquem brigando, disputando por ela o tempo todo, mas não vamos também ter essa questão. Eu gosto, eu acho que super funciona, eles funcionam muito bem, então eles são diferentes, eles se completam muito bem, então assim, é um anime bem nessa vibe, mas tem uma pegada teen, enquanto o Futopia, que também tem essa questão deles se unirem e se transformarem em um, é uma coisa mais adulta, de mistério, que vai ter uma pegada um pouco mais teen e de mistério também, porque eles não sabem muito bem o que está acontecendo e eles vão querer investigar. A gente vai ter investigação também policial por detrás para entender esses caras, essas coisas estranhas que estão acontecendo, então a gente vai ter tudo isso aqui em Byron One, que eu super indico para quem é fã de Tokusatsu. Love After World Domination é um anime diferente, porque ele vai ter a questão da comédia romântica, mas também vai ter as super sentadas. Nós vamos ter o Gelato 5. Então, o líder do esquadrão do Gelato 5, no caso, o Red Gelato, ele acaba se apaixonando exatamente pela princesa ceifadora. Princesa ceifadora que trabalha para essa organização maligna, a Gecko. Então, na verdade, eles lutam um contra o outro. Então, assim, a gente vai ter essa questão do Fudo, que é, né, o Red Gelato, e a Desumi, que no caso é a princesa ceifadora, querendo namorar, sair, se encontrar, mas como que eles fazem isso se eles lutam contra o outro? Então, assim, é muito engraçado, porque o pessoal tá lá na porradaria, lutando, e ele fica ali naquela, não, eu luto contra a princesa ceifadora, então eles meio que vão para um lugar separado para lutar, fingindo que vão lutar, obviamente que eles não lutam, então eles se afastam e ficam de namorico. Sim, gente, eles deixam lá os amigos lutando, então a gente vai ter ali os outros 4 gelatos lutando, os monstros, todo mundo, enquanto os dois se afastam e ficam ali de namorico. Quando alguém se aproxima, obviamente eles começam ali a fingir que estão lutando, que tá batendo no outro, então tem toda essa questão deles não poderem ser pegos. Então, ao mesmo tempo que eles vão tentar se encontrar e sair em encontros como Fudo e Desumi, eles têm que também estar atenção o tempo todo para eles não serem pegos, para eles não serem filmados, para não tirar foto deles. Então eles têm que estar atenção o tempo todo. Então a gente vai ter essa questão de algumas lutas, mas é um anime mais diferenciado que vai ter essa questão da comédia romântica. Eles são super fofinhos, bonitinhos juntos, e é muito engraçado porque eles não podem ser pegos, então realmente vai ter toda essa questão, né, das pessoas aí poderem pegar eles a qualquer momento, eles poderem ser descobertos a qualquer momento, e mesmo assim, eles querem continuar juntos. Então, mesmo o Fudo sendo um herói, lutando pela justiça, ele quer continuar namorando a Desumi. O que é mais legal é que a gente vai ver os dois lados. A gente vai entender um pouco da Desumi, da família dela, por que ela faz parte da Gecko. A gente também vai entender um pouco do Fudo. Então, assim, é um anime muito legal. Uma pena que não teve segunda temporada. É um anime de 2022, que tá disponível na Crunchyroll. Tem 12 episódios. Eu não sei se em algum momento a gente vai ter uma segunda temporada, mas eu gostei muito dos 12 episódios. É um anime mais engraçadinho, mais divertido, por essa questão da comédia romântica, apesar de ter sim algumas cenas de luta. A gente até vai entender um pouco como é o funcionamento da Gecko, dessa organização do mal. Então, assim, é muito legal, muito divertido de assistir e eu super recomendo. SSSS Guidman. 4 S, pra não me confundir. Então, o SSSS Guidman de 2018, que tá disponível na Crunchyroll, a gente vai ver o Yuta, que ele acorda, mas ele tá com amnésia. E aí ele ouve uma voz vindo de um computador velho. E ele vai lá, e ele tá ouvindo essa voz, aí aparece uma imagem, que na verdade é o Gridman que tá falando com ele, que ele tem uma missão. Só que ninguém mais ouve, mas ninguém vê esse tal de Gridman, e ele fica, tá, mas o que é esta missão? E aí começa a aparecer monstros, Kaiju, e agora o Yuta, ele vai ter que se juntar com esse Gridman, que fica dentro ali do computador, exatamente também para crescer e lutar contra esses monstros. Gridman é o anime produzido pela Tsuburaya e a Tiger, que é uma adaptação da série Tokusatsu Denkou Chojin Gridman de 1993. Eu preciso dizer que é bem legal esse anime, só que ele é um anime mais viajado, não é no sentido ruim da palavra, mas é um anime que vai aí para um lado um pouco diferenciado, que vai ter toda aí uma questão por detrás pra gente entender o que está acontecendo, que mundo é esse que eles vivem, que cidade é essa, porque essas coisas estão acontecendo, porque esses monstros. Então vai por uma questão bem diferenciada. Realmente eu não esperava, né, como que ia seguir a
história, eu nunca imaginei que ia seguir esse rumo, mas eu me diverti bastante assistindo, mas tem uma pegada aí mais séria realmente do que os outros animes. Apesar de serem estudantes, estarem na escola, a gente vai ter outras questões aqui envolvidas. Eu não quero falar muito para não dar spoiler para todo mundo poder assistir, porque é muito legal realmente de se assistir. Eu gostei de assistir SSS Gridman, então realmente eu super recomendo. O Yuta é um personagem muito legal, a gente vai conhecer outros personagens, vai ter os amigos do Yuta, até porque vai acontecer as coisas ali na loja da menina, então assim, é muito legal, eu gosto demais, e a gente vai ver essa questão do que é o Gridman, porque ele tá no computador, o que que tá acontecendo nessa cidade, que monstros é esse, tem alguém controlando, por que que tá aparecendo, então assim, coisas muito estranhas, a gente já vai descobrir logo no início quem tá por detrás, mas mesmo a gente descobrindo quem tá por detrás, não que eles descubram, vai ser mostrado pra nós, mesmo assim, a gente vai ficar naquela, tá, mas por que que a pessoa em questão está fazendo isso? Então vai ter toda aí um mistério até a gente realmente entender tudo que tá acontecendo, e eu acho que assim é uma viagem super legal, é um anime viajado que eu super recomendo pra quem é fã de Tokusatsu. E esse anime em questão só tem 12 episódios e tem todo ali um final, então ele é amarradinho, curtinho de assistir, então você vai lá e assiste, entende tudo que aconteceu, já sabe o final, então eu super recomendo vocês irem lá e assistir SSSS Gridman. Gatchaman Cloud de 2013, eu tô acompanhando, eu ainda não vi este anime todo, porque tá chegando na Anime Onegai semanalmente, então no momento que estou gravando esse vídeo só tem 8 episódios, então eu não sei se vai ter um final fechado, como que vai ser o final, se eu vou gostar, mas eu tô gostando demais desse Gatchaman, porque a gente vai ter aí uma questão deles usarem um Note, obviamente, para se transformar, que é o poder espiritual deles, então se manifesta de formas diferentes, eles se transformam de formas diferentes, eles têm poderes diferentes, porque é a manifestação aí do lado espiritual do poder que cada um tem. Então, eles meio que são as chamados, por exatamente eles têm esse poder latente dentro deles, e a gente vai ver eles se transformando. Mas a grande questão, a chegada da Hajime vai modificar as coisas. Ela vai entrar para os Gatchaman logo no primeiro episódio. E ela meio que vai mudar a visão um pouco das coisas, porque ela vê as coisas de forma bastante peculiar, não no sentido ruim, mas ela tem um jeito único de ver as coisas, de entender as coisas, e ela se questiona muito, e ela vê muito mais as coisas pelo lado positivo do que negativo. Então ela vai chegar ali e modificando como é a dinâmica dos Gatchaman, até pela forma dela agir. Eu nunca sei o que ela vai fazer, com muita sinceridade. Ela é uma personagem muito legal, que eu gosto muito, mas ela é uma personagem muito peculiar, que age do jeito dela, que ela não pega e acata tudo que mandam, ela questiona as coisas, ela vê as coisas do jeitinho dela, e as pessoas ao redor dela vão acabar mudando exatamente a causa dela, vão acabar começando, tá, mas será que ela tem razão? Será que ela não tem? Será que eu penso igual a ela? Então a gente vai ter esse movimento, ao mesmo tempo que a gente vai ter aí um vilão, só que vai ter um mistério, um segredo com esse vilão, porque parece que esse vilão, ele já foi, aí já apareceu antes, no tempo que nós não temos só terráqueos lutando pra proteger a Terra, nós temos aliens também, então a gente vai ter essa questão desses aliens também ajudando, e quem é esse vilão, o que que ele tá fazendo, o que que ele quer, então realmente eu gosto demais. Apesar de a gente também ter a mesma questão de terem alunos ali do colegial, alunos indo para a escola e tal, a gente tem um pouquinho desse lado teen, eu ainda acho que tem uma pegada mais séria, até porque questionar a forma de ver a vida, como eles veem as coisas, então a gente também tem essas coisas aqui acontecendo nesse anime, e eu super recomendo, é super legal, tô me divertindo muito assistindo semanalmente, eu tenho que até ver o 8º episódio, então eu super recomendo, tá no Anime Onegai, então é só vocês irem lá assistir Gatchaman Cloud, que é, obviamente, aí um outro Gatchaman, a gente tem vários Gatchaman, mas esse é 2013 que tá chegando semanalmente os episódios no Anime Onegai. Obviamente que não é poder ficar de fora dessa lista Gokul Zeubaete, porque assim, gente, eu amo esse anime, inclusive fiz review de todos os episódios da primeira temporada, e a segunda temporada chega esse ano, chega em abril, estou animadíssima para acompanhar as aventuras do Di, que é o nosso protagonista. Então a gente vai ver ali que os Guardiões do Dragão derrotaram os Chifões, então há 13 anos eles derrotaram, só que os soldados não tem muito o que fazer, para onde ir, porque os Chifões foram derrotados, e eles fizeram um acordo ali, então os Guardiões do Dragão chegaram, agora vocês vão lutar com a gente todo domingo, a gente vai ter a nossa luta ali dominical, e vocês vão ficar vivos aqui, na boa, a gente não vai matar vocês, e obviamente eles concordaram, então eles têm meio que este acordo para continuar fingindo esta luta, que eles são maus, que eles são monstros e tal.
E tem essa luta. Só que é tudo fake, exatamente para eles continuarem com fama, em destaque, todo mundo achar, oh, meu Deus do céu, que pessoas incríveis, esses guardiões do dragão estão sempre lutando pela gente. Enquanto, na verdade, é tudo fake. Até o momento que o Di se cansa disso tudo, se cansa dessa mentira, se cansa dessa armação, se cansa de ser saco de pancada e resolve o quê? Quero vingança, quero mostrar a verdade pra todo mundo, vou mudar isso, e é isso que ele quer fazer, é isso que ele vai fazer. Quer dizer, fazer a gente não sabe se ele vai conseguir fazer, mas assim, ele pelo menos sai ali e vai se infiltrar pra tentar resolver, fazer as coisas, e ele é um personagem muito, mas muito legal, muito incrível, muito maravilhoso. Gente, eu amo o Di, porque ele entende e sabe muito bem das fraquezas, dos pontos negativos que tem. Então ele entende as fraquezas dele e usa da inteligência pra conseguir aí passar pelas adversidades. Ao mesmo tempo que é um anime que vai ter vários plot twists, várias coisas acontecendo, personagens incríveis, gente. Sou louca pra saber o que a Suzukiri quer fazer. Então a gente tem muitos questionamentos, muita coisa acontecendo. Então assim, eu tô super animada pra segunda temporada real, porque assim, tem muita coisa que eu quero saber. E era um anime que eu assistia, eu ficava muito empolgada assistindo. A gente tem lutas super legais, incríveis, divertidas, diferenciadas. Então assim, a dinâmica desse anime é uma dinâmica que eu gostei demais de assistir, que eu ficava empolgada, esperando pra assistir. Assim, eu super recomendo. E o Gogol Zeland tá disponível na Disney Plus, então se você quiser é só ir lá assistir, porque a segunda temporada tá chegando e sim, vai ter review aqui no canal, porque eu simplesmente amo este anime e quero saber mais indicações de animes pra quem é fã de Tokusatsu. Eu sei que tem vários outros animes, mas eu quis trazer uns animes mais diferentes, alguns um pouco mais comuns, pra fazer essa lista aqui. Então quero saber que animes que vocês assistem, que animes que podem ser relacionados aí com Tokusatsu, que tem esse quê de Tokusatsu. Deixa aqui nos comentários pra gente discutir mais um pouquinho. E se vocês gostaram do vídeo, já se inscreva no canal e ativa o sininho de notificações pra vocês não perderem os próximos vídeos, porque sempre faço vídeo de animes e Tokusatsu. E muito obrigada por ter assistido o vídeo até o final. Até o próximo vídeo e tchau!